Ju, tem uma queixa muito comum no consultório. Os pacientes vêm falando assim, meu pai e minha mãe não tá comendo direito, perdeu peso, come igual um passarinho, só quer comer doce. Será que isso é normal do envelhecimento? Bom, na verdade isso é bastante comum, né, Mia? É uma queixa bem frequente. Mas será que é normal? Nós vamos descobrir hoje nesse episódio. E fica com a gente até o final, que nós vamos trazer um questionário para você responder, pega o papel e a caneta, e saber se você tem risco de perda de peso e se tem risco de algumas doenças causadas por isso. Até já! Bem-vindos e bem-vindos ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos construir juntos uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou a Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, pessoal, nós vamos falar de algo muito importante, que é uma queixa bem relevante no consultório e aí no dia a dia das pessoas, que é sobre a perda de peso e a perda de apetite no idoso. E para isso, nada mais, nada menos do que nosso grande convidado que nós trouxemos, que é o Dr. Marcelo Altona. Ele é médico clínico geral e geriatra, tem doutorado pela USP. Ele é médico também responsável pela ONG Serendipidade e médico também do Hospital Israelita Albert Einstein. É um prazer ter você conosco aqui hoje. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor. Obrigado, o prazer é meu. Vamos bater um papinho hoje sobre temas interessantes, vai ser muito legal. Isso aí. E, gente, quem já está aqui conosco já sabe como que funciona. Vou trazer um caso para exemplificar e a gente vai debater um pouquinho desse caso. E é de uma paciente de 86 anos que me procurou no consultório, a família veio, ela tinha perdido 4 quilos nos últimos 2 meses e estava bastante ansiosa, não estava conseguindo dormir. E aí um colega, né, um médico assistente dela, passou um antidepressivo. E, na verdade, essa paciente vinha ainda com uma queixa, né, bastante agitada com essa perda de peso. E quando foi fazer uma revisão de exames de sangue, a gente viu um TSH suprimido. Então, a tireoide estava funcionando demais. E aí, né, que seria mais uma causa de perda de peso. A partir desse caso clínico também, eu queria que a gente começasse aqui nossa pergunta. Doutor Marcelo, por que acontece essa perda de peso, né? E no caso dessa paciente, o que você acha que pode ter acontecido? Como tudo em geriatria, a gente sempre tem que olhar para múltiplos fatores, né? E eu acho que a gente, no raciocínio clínico, às vezes a gente é direcionado a sempre enxergar um fator único e nós da geriatria somos sempre mais tendenciosos a olhar múltiplos fatores. Então, primeiro acho que a gente tem que olhar para o processo de envelhecimento em si, né? E todas as alterações que vêm com o processo de envelhecimento. Então, frequentemente, os idosos têm aí uma alteração, muitas vezes, de paladar, diminuição de produção de saliva, enfim, algumas alterações que contribuem muitas vezes para que a gente mude alguns hábitos de uma maneira não tão perceptível, né? Então, às vezes, a gente usa vários exemplos, né, para olhar para isso, mas enfim, do ponto de vista fisiológico a gente percebe essas mudanças. A gente percebe mudanças, por exemplo, do trato digestório, né? Então é muito frequente o presbesôfago, a desmotilidade esofágica, ou seja, a perda ali daquelas ondas terciárias. Então, assim, no final das contas a gente acaba vendo muitas alterações que já são próprias do processo de envelhecimento. Aí soma-se a isso muitas vezes patologias, como, por exemplo, o hipertireoidismo, eventualmente o uso de medicamentos, que a gente sabe que muitos deles ainda exacerbam essas alterações de gustação e outras alterações. E a gente acaba olhando muito para o hipertireoidismo e às vezes esquecendo que existem outros motivos que vão fazendo com que o idoso se alimente menos. E aí tem às vezes uma percepção popular de que é normal o idoso comer menos, de que a gente não deve se atentar para isso, mas consequentemente o idoso que come menos vai provavelmente ingerir menos proteína, vai ter acabar tendo uma desnutrição proteico-calórica. Então isso tudo vai se somando. E ao invés de a gente olhar para o TSH e falar, pronto, achei o problema, a gente se esquece de olhar para essas outras questões que têm uma super intervenção ali a ser feita também, né? Isso é interessante que você comentou que o idoso,
ele acaba, muitas vezes, desenvolvendo uma desnutrição. Então, tem dados que apontam que cerca de 30% da população idosa é uma população desnutrida. E aí eu acho muito interessante uma frase que a doutora Thaís trouxe. Inclusive, ela já veio no nosso podcast falar sobre alimentação, proteínas, e ela falou assim, o que você acha que o idoso que está sozinho na casa dele, que tem uma dificuldade para mastigar, come? Miojo. São coisas mais fáceis, né? Para fazer. E às vezes a proteína, né? Que a gente acaba diminuindo essa ingesta proteica, é mais difícil de preparar. Porque eu acho que a questão da perda de peso, ela tem outros fatores também, né? Principalmente sociais. A maioria das pessoas estão sozinhas. E assim, gente, cozinhar dá trabalho, né? Então, você cozinhar sozinho dá trabalho. Então, você ter uma casa e uma logística que já não está tão certinha, não ter alguém para ajudar, isso também é um grande fator. Então, acho que assim, doutor Marcelo, a primeira questão que você falou, então, é normal, é esperado que diminua um pouco o apetite, certo? Mas não é normal perder peso, certo? E quando que você acha que a gente deve se preocupar quando o idoso está perdendo peso? Tem algum dado assim? Eu acho que o ideal é que a gente olhe em porcentagem de peso, né? E que a gente atente bem para a coexistência eventual de outras patologias. Mas se não existe nenhuma doença clara e evidente, a gente sempre atenta para essa ideia dos 5% de peso ao ano, né? Em média, a gente só tem que tomar um pouco cuidado com 5%, porque tem um idoso de 100 quilos e tem um idoso de 50, né? Então, por isso que a gente olha em porcentagem, mas frequentemente, por exemplo, um idoso que às vezes por algum motivo fica imobilizado ou tem alguma cirurgia, ele vai perder também proteína. Não que isso não seja uma perda de... vai perder bastante massa muscular, massa óssea. Não que isso não seja um problema, né, similar à perda de peso por outros motivos, mas é importante a gente diferenciar porque ela pode ter múltiplas causas, né? E a gente pode falar aqui de muitos outros fatores, né? Questões de dentição, por exemplo, também, que frequentemente impactam e outras doenças que a gente ainda não falou. Comentar, né? Depois cada um desses fatores para as pessoas terem essa noção. E uma questão interessante também, assim, o idoso perdeu peso, a gente viu que ele perdeu, a família levou no geriatra, você descobriu ali as causas, mas o que acontece? Quais são as consequências de perder peso? Leva algum risco maior, alguma coisa? Acho que os principais riscos relacionados à perda de peso estão muito envolvidos com as questões motoras e funcionais, né? Então, a gente vê perda muscular, perda de massa óssea. Os pacientes, consequentemente, tendem a ficar menos ativos, ter maior risco de quedas. A gente sabe o impacto das quedas, né, nos idosos. Além disso, eu acho que tem também né, todo esse olhar que envolve ali... assim, de diversas formas, né, o processo, porque se a gente olhar, por exemplo, imunologicamente, né, a gente também vai ter impacto imunológico. Diminui a imunidade, imunidade. Então a pessoa provavelmente vai ficar suscetível a mais infecções. E às vezes isso vai se manifestar de uma maneira não tão simples, né, não tão fácil de a gente evidenciar. A gente sempre fica muito olhando, às vezes, para as infecções respiratórias, né, e a gente às vezes não consegue olhar o todo. Mas então acho que um outro olhar é a questão imunológica. Mas eu acho, assim, principal, acho que são as questões funcionais e imunológicas, né? Assim, eu acho que são motoras e funcionais, acho que são os principais que a gente tem a ver. Uma questão interessante que eu ouvi e achei legal de compartilhar é assim, quando a gente é internado numa UTI, está numa doença grave, o que vai levar a gente a sair ou não dessa internação? Muitas vezes é a quantidade de massa muscular que a gente tem. Então, um idoso que ele perde peso, geralmente a pessoa fica feliz porque perde peso, né? Porque toda a vida estava lá, eu queria emagrecer, e aí chegou numa determinada idade e está emagrecendo sem fazer esforço. Só que aí isso traz muitas consequências aqui, como o doutor Marcelo comentou. Aumenta o risco de internação, aumenta o risco de doenças graves, aumenta o risco de você ter pneumonia, de o sistema imune, né? A sua imunidade fica baixa. E aí é uma cascata, né? Eu olho às vezes a mensuração do peso, ela parece uma coisa básica, né? A mensuração do peso em toda a consulta.
Mas, frequentemente, isso não vai acontecer se o paciente não tiver com um bom geriatra ou com um bom clínico ali, né, na prática. Justamente por isso, porque às vezes eles ficam felizes por perder peso, às vezes entendem que é até benéfico de alguma forma, e aí a gente começa a entrar um pouco naquele processo de fragilização, que a gente discute muito, né? E a perda de peso acaba sendo ali um chamariz, inclusive, para isso, né? Eu acho que ela é meio negligenciada, né? Muitas vezes é meio negligenciada a perda de peso no idoso. Então, acho que fazendo uma recapitulação, né? Você trouxe aqui que não é normal perder peso, mas é esperado, é relativamente comum por algumas alterações relacionadas ao envelhecimento. A gente deve se preocupar quando essa perda de peso chega aí em 5% do seu peso em 6 meses, mais ou menos, ou se é uma perda de peso com sinais de alarme, né? Então, não intencional, é aquele idoso que ele não queria perder peso e está perdendo peso mesmo comendo, se tem febre associada, se tem sintomas, né? Então, muito prostrado, outros sintomas que chamem atenção, também é um sinal de alarme que a gente precisa investigar a perda de peso. E a gente trouxe aqui, né, a Mi trouxe essa questão das consequências, né, da perda de peso. Agora eu queria retomar um pouquinho das causas, né? Você chegou a falar do hipertireoidismo, então de algumas doenças. A questão da dentição, né? Eu acho que é muito importante isso. Da dentição. E a gente tem um mnemônico dos Ds, né, Mi, que a gente fez. E eu acho que todo geriatra sabe desse mnemônico. A gente até lançou um vídeo no canal sobre os 9 Ds, né, da perda de peso. O primeiro D que a gente costuma falar é síndrome demencial, né? Síndrome demencial liga o alerta para o paciente que perde peso, tanto porque ele tem dificuldade de comer, tanto pela doença que tem um metabolismo um pouquinho mais aumentado no começo, e aí faz o idoso perder peso. Sim. Né, Ju? Quais são os outros? Então eu acho que processo demencial, D de demência, então aquele idoso que talvez está começando a perder memória, está perdendo peso, a gente precisa desconfiar. Depressão, que eu acho que inclusive contribuiu para o caso dessa paciente que eu trouxe aqui, né, sintomas depressivos. A dentição, eu falo que todo paciente tem que ir no dentista anualmente, né, porque a saúde ela começa pela boca. O outro D é a questão de disfunção social, aquilo que a gente falou, né. Eu acho que isso é um problema muito grave hoje em dia, principalmente porque as famílias estão ficando menores, então as pessoas têm menos suporte, essa maior dificuldade de cozinhar, né? Eu gosto muito de falar de desabsorção também. O idoso, ele absorve menos nutriente. Ele é um indivíduo mais inflamado, né? Porque envelhecer é inflamar, que a gente fala do inflamade. Então, acho que tem esse e tem as doenças. Acho que hipertireoidismo, o que mais que a gente poderia falar? Doença de Parkinson. Às vezes acaba, né? Você falou da disfagia, que é esse problema para deglutir, também pode acabar piorando. O câncer. E é legal até uma frase que o Dr. Ivan Abrahamian, que é um grande geriatra, ele fala numa frase no congresso dele que 30% dos casos de perda de peso estão relacionados à depressão. E só 8% estão relacionados à caquexia do câncer. Que muitas vezes a gente só pensa em câncer, mas a maior parte das vezes pode ser depressão, né? Um caso típico e claro que a gente observa é o idoso que perde um ente querido, que passa a ter um comprometimento social, porque ele continua vivendo sozinho e agora sem a companhia. E aí eu brinco, qualquer pessoa que viaja sozinha e senta sozinho numa mesa de comer, falta estímulo, né, para essa alimentação. Então você imagina no dia a dia a pessoa, como você disse, cozinhar, colocar a mesa e sentar e não ter mais o companheiro ou a pessoa, a referência para se alimentar. E frequentemente isso acaba de alguma forma se arrastando, porque o paciente às vezes não vai no médico com a frequência que ele deveria, então passa do tempo, né? E aí você vai ver esse paciente depois de algum tempo com uma perda de peso, e às vezes a gente está falando de uma questão de depressão, uma questão até social, e fica implícito essa questão da cognição, que, assim, eu não vou falar negligenciada, né? Porque na maior parte das vezes a cognição não é percebida pelos familiares, especialmente nos quadros mais iniciais, né? Inclusive nós médicos frequentemente somos enganados ali, né? Por quadros iniciais, a não ser que a gente olhe de maneira ativa para isso. E aí esse paciente está emagrecendo, claramente, né? E a gente acaba tendo essa repercussão e faz todo sentido esse olhar.
E eu acho que outros desses que a gente não falou para complementar é a diarreia, que entra um pouco na desabsorção, né? E a gente tem que pesquisar causas parasitárias, se o paciente tem alguma doença desabsortiva, doença inflamatória intestinal, pancreatite crônica, que são doenças que causam diarreia, que levam à perda de peso e desnutrição, né, por conta da perda mesmo, da diarreia. Digeusia, que é uma causa que altera o paladar. Então você toma água e a água tem gosto de sabão. Você não vai tomar água, você vai comer um macarrão e o macarrão tem gosto de outra coisa. Gosto metálico, né? Eles queixam muito, então... Então, tem remédios que acabam alterando o paladar, né? Quimioterápicos, outros remédios mais comuns. E a gente esquece, às vezes, de perguntar para o paciente, por que você não está comendo? Você não está comendo porque você está engasgando, você não está comendo porque você está com um gosto ruim na boca, porque o seu dente está ruim. Então, essa parte oral é muito importante, né? Então, a gente fechou aí os 9 Ds. Sim. Falamos de drogas, de medicamentos. De medicamentos, né? Metformina, às vezes até enalapril, que pode alterar o paladar. Então, tem alguns medicamentos, né? As novas drogas para emagrecer, que obviamente, né? Ozempic. Que vale, é um capítulo à parte, mas que, sem dúvida nenhuma, começa, né, com um resultado muito bom e aí depois a pessoa continua perdendo, especialmente se ela não se preocupa em, não fizer um acompanhamento, cultivar né? A musculatura de maneira associada, vai repercutir. E aí, para a gente amarrar, né, essa conversa, a gente diagnosticou o idoso com perda de peso, viu quais são as doenças que ele tem e como que eu faço para ter estratégias de ganho de peso nesse paciente. Pra tratar, Existe algum suplemento, alguma alimentação específica? O que se costuma orientar? Eu falo que essa é a grande arte, né? Porque a gente sabe o que a gente tem de artifícios para contribuir, mas às vezes o nosso idoso é essa senhora que está sozinha em casa, sem se alimentar. Então, suplementos no mercado a gente tem diversos e a gente tem que, obviamente, receitá-los e utilizar eles, mas a gente tem que também fazer valer ali um pouco dos profissionais ali envolvidos. Então, da nutricionista, eventualmente até de um colega nutrólogo, porque eu acho que esse acompanhamento próximo do paciente com intervenções eficazes, com mudança da rotina, no final das contas, é que vai acabar trazendo uma maior repercussão, uma melhora. Além de, obviamente, dependendo da doença, a gente tem medicamentos que a gente vai tentar utilizar para, especialmente no caso da depressão e de outras questões, melhorar o apetite. Mas eu acho que o grande segredo está em essas intervenções serem efetivas e monitoráveis. Né? Porque o fato frequentemente a gente interna o paciente, né, no hospital com essa queixa. A gente usa, às vezes, essa internação para investigação, especialmente com o temor de algo neoplásico e tal. E aí a gente chega à conclusão de que provavelmente não tem nada neoplásico. A gente acabou não falando muito, mas as doenças crônicas em estágios avançados frequentemente também são... insuficiência cardíaca, DPOC, paciente que tem o coração inchado, enfisema. E a gente às vezes não olha para esse olhar, né, para esse lado. E aí a gente tem a alta do paciente e a gente dá alta para o paciente com essas sugestões de intervenções e tal, de nutrição, de suplemento. Mas se isso não é devidamente acompanhado, se isso não é mensurado de maneira próxima, a gente provavelmente não vai ver resposta e sucesso no Geralmente, tratamento, né? Os familiares até pedem, não tem um remédio para aumentar o apetite? A gente já viu Buclina, corticoide. Às vezes corticoide, que o pessoal fala, mas dá um corticoide que ele dá um ânimo, ele aumenta a fome. Mas e aí? Né? Eu acho que é muito essa questão de primeiro a gente precisa achar uma causa. E achando uma causa ou várias causas, que na maioria das vezes existem muitas coisas juntas, concomitantes, fatores que estão gerando essa perda de peso, a gente precisa ter esse trabalho disciplinar, então tanto da nutricionista, do nutrólogo, às vezes até do psicólogo, para entender, mas acompanhar. Eu acho que isso é legal, doutor Marcelo, que você falou de ter acompanhamento mais longitudinal desse paciente, né? Eu tive um caso recente, até interessante, que acho que a fonoaudióloga foi muito importante. Por quê?
porque o paciente tinha uma desmotilidade esofágica, tinha um histórico prévio de uma cirurgia bariátrica há alguns anos, então ele tinha claramente uma complicação ou uma consequência dessa cirurgia que começou a dificultar né, a deglutição a ponto de ele reduzir ainda mais volume, né? Aí tinha um pouquinho de refluxo, aí tossia bastante. Então, além da fisioterapia, além, né, para melhorar ali questões musculares, fortalecimento, a gente foi com a fono e olha, porque eu preciso orientar essa pessoa que ela precisa se alimentar de maneira mais devagar, que ela precisa fazer mais refeições com menor quantidade, porque ela não tolera comer se você muito. Der 3 refeições para ela numa grande quantidade, aí nutricionista junto na distribuição, né, dos nutrientes, porque simplesmente você falar, tá aqui o suplemento, você precisa aumentar isso e tal, provavelmente o sucesso eu acho que mais a mensagem que fica aqui, né, Ju, é que é uma abordagem muito individualizada. Então, desde o começo do episódio, a gente já tá vendo que a perda de peso no idoso é multifatorial. Não tem como a gente espera, né, um milagre. Meu pai tá perdendo peso, eu vou dar um remédio para aumentar o apetite. Então, não. Não tem essa abordagem. Isso é uma coisa que não vai atingir todas as metas do paciente. Então, você tem que pegar o paciente, ver qual é a causa, ver as estratégias, ter uma equipe junto, uma nutricionista, uma fono, ver quem acompanhe, para que a gente possa traçar uma estratégia para que esse paciente consiga ganhar peso. Então, às vezes, o paciente está depressivo, você trata a depressão, ele melhora. Às vezes, o paciente tem um problema de dentição, você leva no dentista, ele melhora. E, às vezes, são uma conjunção aí de fatores, né? E, doutor, antes que a gente acabe esse episódio, para a gente amarrar, a gente queria te presentear. E esse presente, ele é do Juan, que é da Link Consultoria de Saúde. Ele trouxe com todo carinho, ele é nosso apoiador aqui do podcast. Muito e aí obrigado. fica uma lembrança para o senhor. Obrigada pelo carinho. Isso aí. E aí a gente, né, Mia, a gente sempre gosta de trazer aqui no nosso podcast o que você vai levar na mochila hoje. Então, por isso que até o nosso logo é uma mochila, que são coisas leves, que você vai levar com você dessa conversa. Então, eu queria que você trouxesse 3 pontos pra gente, pra fechar, de o que você vai levar na mochila sobre perda de peso e perda de apetite no idoso. Eu acho que a gente tem que monitorizar de uma maneira mais eficaz. Eu ainda vejo muito na prática clínica que não necessariamente a monitorização ela é feita de maneira adequada. Eu acho que a gente tem que conseguir entrar um pouco mais na dinâmica alimentar de cada um dos pacientes, entender um pouquinho mais essas questões sociais, mora sozinho, não mora sozinho, como se alimenta, quantas refeições, características das refeições, se ele tem ali frequência de ir à geladeira, de buscar alimentos extra, qual é a qualidade desses alimentos. Eu acho que isso é importante. E acho que sempre tem em mente, por último, que você nunca deve se contentar quando você acha que você descobriu a causa do emagrecimento. A não ser que ela seja muito clara assim. Que normalmente é na neoplasia, em coisas mais evidentes. Sempre desconfie que tem outras motivações, que eu acho que se você seguir esses 3, provavelmente você vai ficar mais atento, né? E não vai perder tantos diagnósticos e, obviamente, as repercussões, né, do diagnóstico da perda de peso. Boa, doutor. E eu vou complementar com 2 coisas. Vou dar a dica de você comprar uma balança para ter em casa. Então, toma banho, se pesa, vai acompanhando para ver como é que tá seu peso, porque às vezes a gente perde peso e não percebe. Então, ter como mensurar em casa é importante. E a outra é o nosso questionário, né, Ju? Fala aí pra gente, como é que funciona. É um questionário super legal. Nós vamos deixar aqui para vocês embaixo, gente, um link desse questionário, que são 4 perguntas. Ele chama SNAC. Ele é um questionário que foi validado aqui no Brasil para identificar pessoas que têm risco de perda de peso, têm risco de perda de apetite. As perguntas são basicamente quantas refeições você come por dia, como você se sente quando come essas refeições, o que você acha do seu apetite e se teve alguma perda de peso recente. Então, é básico, é um ABCD. Se você está aí em casa nos assistindo, pegue, aplique para um familiar que você acha que está perdendo peso. E aí, se você tiver uma pontuação mais elevada, procure um bom geriatra ou um bom clínico que te acompanhe, que faça esse diagnóstico e tente traçar um planejamento. Por quê? O nosso principal objetivo é garantir o quê, Mi?
longevidade com muita qualidade. Então a gente fala que a gente tem que viver mais, mas a gente tem que viver melhor. E perder peso pode impactar muito na nossa saúde muscular. Então, aumentar o risco de quedas e aumentar o risco de dependência, que é o que a gente não quer, né? E o Dr. Marcelo deixou bem claro aqui isso pra gente hoje. Juliana me pegou aqui de surpresa, eu tava pensando na pontuação do questionário SNES. E aí, que na verdade a pontuação menor que 14, você já tem risco de ter desnutrição. Então, faça esse questionário rapidinho, ABCD, e conta aqui pra gente nos comentários qual a sua pontuação. Manda aí pra saber se você tá em risco ou não. E você, que já faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, deixa seu like, comenta pra gente. E se você ainda não faz, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente põe conteúdo novo, tem vídeo novo com dica de saúde, para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam ter essas informações de qualidade e ter um envelhecimento com boa qualidade de vida. Isso aí, e aguardem, que ano que vem nós temos novidades. Pessoal, então nós vamos fechar. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar conosco hoje, dedicar seu tempo, que a gente sabe que é super corrido. Foi um prazer imenso recebê-lo e a gente espera que você volte mais vezes. Foi um super prazer, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou admirador e continuem assim, que acho que o alcance e a informação talvez seja uma das principais armas que a gente tem na nossa prática, né? E vocês fazendo isso, né, vocês vão motivar mais pessoas a se cuidar e acho que isso é o principal. Legal. Muito obrigada. Obrigada, até pessoal. Mais, gente. Até a Um grande próxima. abraço.